Olá, amigos da página Espírita Unidos para o Bem. Já a gente começa, vamos aguardar um minutinho para o pessoal ir entrando e nós já damos início à nossa conversa da noite. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui pelo Facebook. Já a gente começa, vamos aguardar. Vamos aguardar só mais um minutinho e a gente dá início. Vamos ouvir a música. Boa noite, Cadu. Só estou vendo se eu consigo compartilhar na minha página. Pois bem, boa noite a todos. Para mim é uma alegria aceitar o convite tão gentil feito pelo amigo Cadu para que estivéssemos na página do Centro Espírita Unidos para o Bem de Patos de Minas. Pela bênção da tecnologia, nós estamos juntos nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Eu gostaria de convidar a todos para que fizéssemos um item do Evangelho para ambientar a nossa conversa da noite, do capítulo 1, do item número 4, o Cristo. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho para lá conduzi-los, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Nós demos algumas
sugestões de temas para o Cadu, para essa nossa conversa de hoje. E ele então sugeriu que falássemos sobre Jesus, modelo e guia da humanidade. Esse tema é um tema que durante muito tempo nós nos esquivamos dele, porque falar sobre Jesus não é uma tarefa tão simples como parece. O que nós vemos às vezes no movimento espírita são pessoas minimizando o tema e dizendo assim: fale sobre Jesus, como se fosse algo simples e superficial. Atrevo-me a dizer que uma das tarefas mais difíceis do nosso movimento espírita é a de falar sobre Jesus, a de nos levar ao entendimento desse guia e modelo que Deus ofereceu a todos nós, a humanidade inteira. Mas eis que recentemente eles nos convidaram para fazer um estudo e já sugeriram o tema, portanto veio o tema Jesus, modelo e guia. Particularmente, eu procuro atender às sugestões de temas, porque o tema quase sempre reflete uma necessidade pessoal da casa. Então, na época, nós encaramos esse tema. E nós vamos entender ao longo da nossa conversa por que falar sobre Jesus não é tão simples quanto parece. Eu queria iniciar contando uma história de Chico Xavier. Certa vez o Chico foi fazer uma palestra em uma casa espírita do interior de São Paulo. E é difícil mensurar como era a presença do Chico Xavier em uma casa espírita. Muito embora se tratasse da década de 70, 80, muito embora naquela época não se dispusesse dos recursos de comunicação como nós temos hoje, o Chico Xavier, literalmente, quando ele chegava em uma cidade, a cidade parava. Parava para ver, se não o maior, um dos maiores médiuns da história. Nesse dia não foi diferente. Quando o Chico chegou na casa espírita, a casa estava lotada. Todos os lugares já haviam sido ocupados. Pessoas sentadas no chão, sentadas pelos corredores da casa espírita, outros dependurados pelas janelas do lado externo. Tomaram igualmente os corredores externos da casa espírita, onde Chico se fazia presente. O volume de pessoas foi tamanho que a multidão ganhou a rua. E a polícia, temendo e preservando pela integridade física daqueles que lá estavam, interditaram as duas entradas da rua que davam acesso à casa espírita. O Chico Xavier, quando foi tomar uso da palavra, de forma muito humilde, porque a humildade era uma característica muito marcante da sua personalidade, e é difícil de descrever. Eu não sei aqui se algum dos amigos que nos acompanham nesse momento teve o privilégio de conhecer Chico Xavier. Felizmente nós tivemos. Nós morávamos em Uberaba no ano de 96 e nesse ano o Chico havia retomado, eu abro um parênteses, daqui a pouco eu volto para a história do interior de São Paulo. O Chico havia, em 96, retomado as atividades de atendimento ao público. Nós íamos para o grupo da prece, assistíamos à palestra, ao estudo, à exposição, e depois íamos para a porta da casa do Chico. E o seu filho, Eurípides Higino, ficava lá na porta, escolhendo aquelas pessoas que poderiam ou não entrar para cumprimentar o Chico. Eu não sei se o Eurípides foi com a minha fachada
para usar uma expressão mais mineira, todas as vezes que eu fui ao grupo da prece, o Eurípides me deixou entrar. Visitamos o Chico inúmeras vezes. Nós entrávamos, portanto, essas reuniões eram num sábado à noite, nós entrávamos pelo corredor, dávamos a volta no fundo da casa do Chico, entrávamos na sala, passávamos pela cozinha, melhor dizendo, e o Chico ficava sentado quase sempre na mesa, cumprimentando aquelas pessoas que buscavam a sua casa. Nessa época, muitas vezes, o Chico não reunia forças necessárias para estender a mão e cumprimentar as pessoas. Às vezes, se fazia necessário que um colaborador do grupo da prece amparasse a mão do Chico para que aí sim o Chico pudesse cumprimentar as pessoas. Inúmeras vezes eu tive a oportunidade de cumprimentar o Chico tendo a sua mão amparada por um outro amigo. Mas o Chico fazia questão de cumprimentar a todos aqueles que lhe buscavam. E tem uma história muito famosa, porque o Chico fazia questão de beijar a mão de um por um. Inúmeras vezes o Chico beijou a minha mão. Inúmeras vezes, igualmente, eu tive a oportunidade de beijar a mão do Chico. Uma mão que deixou um legado de mais de 400 livros, que escreveu milhares de cartas, consolando milhões de pessoas. E o Chico então insistia em beijar as mãos das pessoas, mas o Chico já velhinho, com quase 90 anos, essa época ele tinha 86 anos, o ato de beijar a mão das pessoas feria a boca do Chico. Porque as mulheres, em especial, gostam de trazer adereços nas mãos, anéis, e esses anéis quase sempre de forma pontiaguda cortavam os lábios da boca de Chico Xavier. E sangrava e cortava-lhe a boca. O Chico literalmente dava o sangue em favor de todos aqueles que lhe buscavam. Segundo Emmanuel, o sangue é a representação fiel da vida. O Chico literalmente dava a vida em favor de todos aqueles que lhe buscou. Durante todos os seus 92 anos de atividades cristãs. Mas então um amigo um dia disse ao Chico: Chico, por que insiste em beijar a mão das pessoas, Chico? Não vês que esse gesto de beijar as mãos das pessoas te fere, te machuca, Chico? Por isso eu gostaria de te fazer um pedido, Chico. Cumprimente as pessoas, mas não beije as mãos das pessoas. O Chico então diz a ela aquela famosa frase: meu irmão, beijo-lhe a mão porque já não tenho mais forças para ajoelhar e beijar os pés. Era esse Chico, humilde e simples, que visitava uma casa no interior de São Paulo. E esse Chico, quando a casa estava repleta de pessoas, quando foi fazer uso da palavra, disse de forma muito simples e muito humilde: meus irmãos, todos nós que aqui estamos, só estamos porque estamos numa saudade danada de Jesus. Eu tenho certeza que todos aqueles que nos acompanham nesse momento só decidiram abrir mão desse tempo, porque talvez não consciente, mas inconscientemente, é porque estamos numa saudade danada de Jesus e do seu amor em favor de todos nós. Mas diríamos que falar de Jesus não é uma tarefa muito simples, porque o Espiritismo nos conduz ou nos leva a fazer uma distinção muito clara entre o Jesus histórico
e o Cristo. E existe uma diferença grandiosa entre o Jesus histórico e o Cristo. E o nosso desafio é o de entender o Cristo. O Cristo que está por detrás da personagem Jesus. E não é uma tarefa simples, porque tentar entender o Cristo é falar de um Espírito que, segundo o próprio Espírito de verdade, na questão 625 do Evangelho, é o guia e modelo da humanidade. Um guia é alguém que conhece o caminho. É alguém que já esteve onde nós queremos chegar um dia, em algum momento. Jesus já passou por todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje. Todas elas. Ele já passou por dificuldades familiares. Jesus já enfrentou doenças, enfermidades de todas as matizes, inclusive pandemias. Já passou por inúmeras, porque ele é guia e modelo, porque ele conhece o caminho pelo qual todos nós estamos percorrendo nesse momento. Falar sobre Jesus é tentar entender, segundo Emmanuel, conforme está no livro A Caminho da Luz, no capítulo Comunidade de Espíritos Puros, falar sobre Jesus é tentar entender o pensamento de um espírito que há 4,6 bilhões de anos já era um crístico. Antes da Terra ser, Jesus já era um espírito crístico. É ele que nós temos que entender. Que espírito é esse? Que homem é esse que conseguiu dividir a história entre antes dele e depois dele? O velho Simeão, quando pegou o bebê recém-nascido no colo, dos braços do seu pai José, o velho Simeão olhou para José e disse a ele: José, eu vejo nos olhos dessa criança a consciência divina. É por isso que, diante disso, que nós haveríamos de entender por que Jesus mais tarde iria dizer: eu e o Pai somos um. Porque Jesus foi o melhor espelho que refletiu o Pai aqui na Terra. Jesus foi o único Filho, o único homem que pisou na Terra, que foi capaz de fazer tudo aquilo o que um pai espera que o seu filho faça. Jesus sempre fez tudo aquilo que Jesus espera que cada um de nós façamos. Por isso, o desafio. Mas onde encontrar Jesus? Onde enxergar Jesus? Onde buscar Jesus? Sobre esse ponto, Leon Denis nos chama a atenção em uma obra chamada Depois da Morte. Leon Denis vai dizer assim, e isso é muito sério, no capítulo 6 da segunda parte, onde ele fala sobre o cristianismo. Nesse capítulo, Leon Denis faz severas críticas àquilo que foi feito em nome da igreja. E é preciso entender que quem erra não é a Igreja Católica. Quem erra não é a Casa Espírita. Quem erra não é o templo religioso. Quem erra não é o templo evangélico. Quem erramos somos nós, pessoas físicas, homens falhos e cheios de defeitos e imperfeições. Portanto, são aqueles que representam uma denominação religiosa que erram. É a pessoa física e não a instituição religiosa e não o CNPJ. Portanto, inúmeros erros foram cometidos em nome da Igreja Católica, assim como inúmeros erros são cometidos em nome do Espiritismo.
Porque quando nós falamos em nome de uma causa, é aquela causa que nós representamos. Nós estamos aqui hoje de uma forma muito modesta, representando o Espiritismo. Portanto, tudo aquilo que nós falamos implica diretamente na doutrina espírita, ainda que o nosso alcance seja irrisório. Então, Leon Denis vai dizer, no capítulo 6 do livro Depois da Morte, olha como é sério o que ele diz. Os tradutores e estudiosos do Evangelho, com o tempo, amesquinharam-lhe a forma e corromperam-lhe o sentido. O que Leon Denis está dizendo, em outras palavras, tentando trazer para o nosso mineirês, é que Jesus disse Cisco, e todos nós estamos entendendo Francisco. Mas aí muitos podem se perguntar, então qual a saída? A saída para o entendimento do Cristo, não do Jesus histórico, está no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito comum, isso é muito comum, a grande maioria de nós, quando vamos ler uma obra, pulamos a introdução, saltamos a introdução e nos esquecemos que a introdução é muito importante no entendimento daquela obra. Porque a introdução, ela retrata a intenção do autor. Qual que é a intenção do autor em escrever uma obra? Quais são os objetivos do autor em escrever uma obra? Esses objetivos estão na introdução. E Kardec os deixa de forma clara no primeiro parágrafo do Evangelho. Qual é a intenção? Qual foi a intenção do codificador quando ele codificou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo? Está colocada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer, logo no primeiro parágrafo do Evangelho, da introdução, depois do prefácio, que as matérias contidas no Evangelho podem ser divididas em 5 matérias. Então, quando nós abrimos o Novo Testamento, por exemplo, para ler ou para estudar, Kardec vai dizer que aquele Novo Testamento, nós podemos encontrar ali 5 matérias diferentes. Primeira delas, os atos comuns da vida do Cristo e dos apóstolos. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, os princípios que serviram para a instituição dos dogmas da Igreja. E quinto, o ensino moral. Aí Kardec vai dizer, se os 4 primeiros são controversos, o último é irretocável. Portanto, se eu quero encontrar o Cristo, onde eu devo buscá-lo? No ensino moral do Evangelho. Porque tudo para além do ensino moral é controverso. Veja como é controverso todo o resto. Atos comuns da vida do Cristo e dos apóstolos. Olha que interessante. Existem teólogos que provam que Jesus nasceu em Nazaré. E eles vão lá no Novo Testamento, pegam o Evangelho de Lucas e provam que Jesus nasceu em Nazaré. Aí outros dizem, não, Jesus nasceu em Belém. E provam, usando o Evangelho de Mateus, provando que Jesus nasceu em Belém. Veja como não há um consenso mesmo entre os apóstolos, entre os discípulos. Isso só corrobora a tese de Leon Denis. As Escrituras, com o tempo, foram deturpadas. Vejam como não há consenso, mesmo nos evangelhos, mesmo os evangélicos são contraditórios, se nós ficarmos presos ao que está escrito. Olha que interessante ainda. Muitos de nós, ainda hoje,
acreditamos que Jesus nasceu em dezembro. Muitos de nós, ainda hoje, acreditamos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mesmo depois de 2000 anos, ainda cultuamos essa ideia de que Jesus tenha nascido em dezembro, no dia 25 de dezembro. É muito pouco provável que Jesus tenha nascido em dezembro, muito menos no dia 25. Por quê? Porque a história nos conta que Jesus nasceu em uma manjedoura. Em dezembro, nos países ligados ao norte do hemisfério, é inverno. E nós não nos referimos ao inverno de Ibiá, ao inverno de Patos de Minas, que fazem 10, 15 graus, as pessoas começam a bater queixo. Eu estou me referindo ao inverno de países ligados ao norte do hemisfério, onde os termômetros registram menos 10, menos 20, menos 30 graus. Então é pouco provável que uma mulher tenha dado à luz a uma criança em pleno inverno, ao relento, como foi o nascimento de Jesus. Vejam como é contraditório. Mas muitos podem perguntar, mas de onde vem o dia 25 de dezembro? O dia 25 já era uma data que existia naquela época, onde era uma data festiva, onde o povo pagão, ou seja, aqueles que cultuavam a vários deuses, se reuniam para comemorar o chamado solstício de inverno. Solstício é mudança de estação. Olha que interessante. O inverno lá é tão rigoroso, mas tão rigoroso, que eles fazem uma festa para comemorar o início do fim do inverno. E quando o povo se reunia, eles se reuniam no dia 25 de dezembro. Mas qual a relação, então, entre essa data 25 e o nascimento de Jesus? Isso foi uma estratégia de marketing da igreja, uma tacada política. Em torno dos séculos V ou VI da era cristã, a igreja fez um concílio e pensaram assim: se nós adotarmos essa data como sendo uma data de nascimento do Cristo, de Jesus, é provável que muitos daqueles que não seguem o Cristo passem a seguir. Assim a igreja fez. Se apropriou dessa data como sendo dela, e isso deu muito certo, porque muitos daqueles que eram pagãos passaram a ser cristãos depois desse concílio proposto pela Igreja Católica. Mas a pergunta é, e é nisso que Kardec quer chegar, o que muda na nossa vida se Jesus nasceu ou não nasceu em dezembro? Eu morava em Uberlândia, morei muitos anos em Uberlândia, e eu frequentei uma casa espírita durante muito tempo. E eles me convidaram um dia para participar de um estudo. Eu fui no estudo e eis que no primeiro dia eles começaram a discutir se Jesus era ou não era loiro. Nós ficamos 1 hora de estudo, gastando energia com um tema como esse. Se ele era ou não era loiro. Eu pensei assim, gente, mas nós estamos aqui 1 hora discutindo isso. O que isso muda na minha vida? O que isso muda na vida de todos nós, se ele era ou se ele não era loiro? E aí eu fui embora decepcionado. Mas aí eles me convidaram para vir na semana seguinte. Eu pensei, talvez foi um tema infeliz, talvez o estudo tenha descambado por um caminho infeliz. Pode ser que na próxima semana a temática mude. E eu fui na semana seguinte. Quando lá chegamos, nós ficamos 1 hora discutindo se Maria era ou não era virgem.
Meus irmãos, o que assuntos como esse mudam ou transformam ou propõem algo na nossa caminhada aqui na Terra? É o que Kardec está querendo nos dizer. Isso tudo é letra, isso é costume. O que importa não é quando ele nasceu, é se ele nasceu. Porque muito embora tenha se passado mais de 2000 anos do nascimento de Jesus, para muitos de nós o Cristo não nasceu até hoje. Para muitos de nós, o Cristo ainda não aflorou dentro de cada um de nós. Muitos ainda não divisamos o nosso Damasco, a exemplo de Saulo, de Tarso. Muitos ainda não fomos capazes de dar o nosso testemunho pessoal, como Joana de Cusa foi, como Rufus foi capaz. A história de Rufus é muito marcante para nós, porque envolve a família. Todo testemunho que envolve a família ainda é mais meritório, assim como foi o de Joana de Cusa. O testemunho de Rufus está descrito no livro Ave Cristo. Olha que fabuloso. Rufus um dia estava reunido com os cristãos, ele foi preso. Ele, a mulher e os 2 filhos. Sabe por quê? Porque eles estavam falando de Jesus, fazendo um culto do Evangelho, estudando as Escrituras de Mateus. O exército chega e dá voz de prisão para Rufus e diz a Rufus: Rufus, você tem 2 caminhos. O primeiro deles, negar o Cristo. Dizer que esse Cristo é um herético, que tudo isso que ele prega vai contra os interesses de Moisés e a lei. E se você abjurar o Cristo, você, a sua esposa e os seus filhos serão libertados. Mas caso isso não aconteça, Rufus, você terá um segundo caminho. Você será preso e a sua mulher e os seus 2 filhos serão entregues a um mercador de escravos. Imagine você saindo de uma casa espírita, você, a sua esposa e os seus 2 filhos, e a polícia prende você e a sua família e diz a você assim: negue isso tudo que você ouviu lá dentro agora. Isso tudo é uma heresia. Isso vai contra o governo, contra a lei. Negue e você será libertado. Caso contrário, você será morto e a sua mulher e os seus filhos serão entregues a um mercador de escravos. Eu tenho 2 filhos. Eu confesso a vocês que eu não sei o que faria na condição de Rufus. Mas Rufus sabia o que fazer, porque o Cristo já havia nascido para ele. E ele então diz ao soldado: meu irmão, eu não posso negar ao Cristo, porque ele nasceu na minha vida e tudo se transformou. Infelizmente, eu não consigo abjurá-lo. Diante disso, ele foi amarrado à cauda de um cavalo. E a sua mulher e os seus 2 filhos foram entregues a um mercador de escravos. Antes que o cavalo começasse o seu martírio, porque ele foi arrastado, ele seria arrastado pelas ruas até a morte, antes que o cavalo arrancasse, o mercador de escravos chega no ouvido de Rufus e diz a ele: meu filho, vá com Deus. Vá com Deus, porque eu também sou cristão. Porque o Cristo também já nasceu para mim. É isso que Kardec está nos dizendo. O nosso desafio é o de fazer a semente do Evangelho brotar e germinar na intimidade de cada um de nós. Assim como nasceu para Joana de Cusa, para Saulo de Tarso, para Simão Pedro, para Rufus e para inúmeros outros.
então os atos comuns da vida do Cristo são contraditórios. Portanto, é dispensável. Segundo ponto, os milagres. E se eu disser a vocês que Jesus não fez nenhum milagre? Tudo que Jesus fez foi respeitando a lei, conforme foi lido no capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Tudo aquilo que Jesus fez estava em harmonia com a lei. Ele fez tudo respeitando as leis divinas. E Kardec faz um esforço gigantesco para explicar isso. Onde? No livro A Gênese, nos capítulos 14 e 15. No capítulo 14 da Gênese, Kardec fala sobre fluidos. E no capítulo 15, Kardec fala sobre os milagres do Evangelho. E Kardec vai desmistificando milagre por milagre e mostrando que tudo aquilo que Jesus fez, todas as curas, tudo aquilo que era tido como milagre, na verdade, ele fez respeitando a lei, pautado na lei. Jesus não derrogou as leis físicas, muito pelo contrário, ele respeitou cada uma delas. Kardec vai dizer que as curas feitas por Jesus, pelo Cristo, são fenômenos psíquicos da mente. E o que está na base desses fenômenos psíquicos são os fluidos perispirituais. É complexo, eu devo admitir que é muito complexo. Eu levei muito tempo para começar a entender o que Kardec quis nos dizer. Porque nesses 2 capítulos, Kardec faz um esforço hercúleo para nos mostrar que é tudo natural. Tudo está em conformidade com a lei. Então veja o que ele diz. Os fenômenos, as curas propiciadas por Jesus são fenômenos psíquicos, no qual está na base o fluido perispiritual. Eu vou tentar traduzir isso para vocês. Todos nós temos uma energia, chamada energia vital. Vital vem de vida, é a energia que garante a nossa vida. Eu estou falando com vocês aqui agora porque eu, espírito, estou preso ao corpo físico, ao meu corpo, através do perispírito, e a cola que liga o espírito ao corpo físico é essa energia, chamada princípio vital, energia vital. É ela que garante a vida. Tudo aquilo que tem vida tem princípio vital. É vitalizado pela vida. Conforme vai dizer Kardec, o que diferencia os seres inorgânicos dos orgânicos é justamente a presença da energia vital. Todos temos. Eu tenho, vocês que estão me ouvindo têm. As plantas têm, os animais também têm. Quando nós vamos tomar um passe na casa espírita, quando nós sentamos para tomar o passe, aquilo que o passista doa para cada um de nós é energia vital. De onde vem essa energia? Ou onde está distribuída essa energia? No nosso perispírito. Então a energia sai do médium passista e alcança o paciente. Então a energia vem de perispírito para perispírito. Aquilo que Jesus fazia era a doação da sua energia vital que agia no perispírito e no corpo do doente. Essa energia vital que cura. Essa energia vital é que substitui as células doentes. Olha que interessante. Vocês já viram, às vezes uma criancinha quebra a perna e você fala assim, meu filho quebrou o cotovelo quando tinha 2 anos. Nós levamos no médico, o médico disse assim, não se preocupe, rapidinho cicatriza. E realmente, durante
um espaço muito pequeno de tempo, cicatrizou. A minha avó, que tinha mais de 80 anos, depois de alguns dias caiu e quebrou o braço. Nós levamos no médico e ele falou assim, olha, vai demorar um pouco mais, porque ela está mais velha, mais de 80 anos. Não é que é porque ela está mais velha e o outro é criança. É porque na criança existe abundância de princípio vital. E no velho, a energia vital já foi. Ou a carga da bateria está frágil, fraquinha. Portanto, a capacidade de se regenerar no velho é mais frágil do que na criança. Então, aquilo que Jesus fazia, todas as curas que Jesus fazia, eram curas pautadas nos fluidos. Era doação de fluido. Se é fluido, meus irmãos, é matéria. Se é matéria, é pautado pelas leis físicas. Se é pautado pelas leis físicas, não é milagre. Não é milagre, é natural. Conforme ainda está colocado no capítulo 2 do Livro dos Médiuns. O capítulo é o maravilhoso e o sobrenatural. Por que para nós espíritas aquilo não é milagre? E nós, obviamente, respeitamos aqueles que acreditam que seja milagre. Por que não é milagre para nós? Porque com a ciência espírita nós passamos a entender a lei. Quando eu passo a conhecer a lei, aquilo deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural. Portanto, Jesus não fez milagre. Olha que interessante. Kardec faz uma pergunta interessante no capítulo 15 da Gênesis. Antes de estudar os milagres, ele pergunta assim, Jesus foi médium? O que vocês acham? Nós estamos falando de curas, né? Será que Jesus foi médium? Foi um médium de cura? Olha que interessante. Os espíritos dizem que Jesus não foi médium. Porque médium é o intermediário. E Jesus já trazia em si. Isso aqui é fenomenal. Jesus encerrava em si todos os recursos. Todos os recursos. Todos os recursos. Jesus não agia sob o intermédio de ninguém. E ele vai dizer, se Jesus foi médium, ele foi o médium de Deus. Porque qual outro espírito ousaria agir sob um espírito crístico que não o próprio Pai? Portanto, Jesus não fez milagres. Terceiro ponto, as profecias. O que são profecias? Profecias é uma premonição. É uma visão antecipada. É uma visão antecipada e é preciso considerar daquilo que pode ou não acontecer. Não é porque é uma profecia que ela tem necessariamente que se cumprir. E aí nós precisamos entender uma outra coisa. Profecia é algo feita por médium. E médium, como bem dizia o Chico Xavier, é comedor de arroz com feijão. A mediunidade é uma faculdade orgânica, muito embora os seus reflexos sejam espirituais e morais. A essência da faculdade mediúnica é orgânica. Tanto é que André Luiz vai nos dizer, no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, onde ele fala sobre a epífise, que é a glândula do nosso sexto sentido, da mediunidade. Se é uma faculdade orgânica, ela está sujeita às variações, à falência. Ela depende muito da moral do médium. A mediunidade em si é neutra, como o próprio Kardec vai dizer. O que vai determinar o efeito dela é justamente o médium que serve de intermediário por ela. E como nós já dissemos, o médium pode falir. Ele pode não estar num dia bom. Como aconteceu, por exemplo, com o Chico Xavier. Vamos lembrar do Chico de novo. O Chico Xavier,
psicografou uma obra chamada O Consolador. É um livro de perguntas e respostas, onde Chico pergunta para Emmanuel, o seu mentor, o mentor da sua obra. O Chico então catalogou essas perguntas e dessas perguntas surge um livro chamado O Consolador. No entanto, tiveram duas respostas dadas por Emmanuel nesse livro que a FEB contestou na época. A FEB, de forma muito caridosa, disse para o Chico: Chico, você poderia refazer essas perguntas desculpa, o telefone está tocando. Você poderia refazer essas perguntas para o Chico? Eu queria que você reformulasse essas duas perguntas. Porque essas duas questões batem frontalmente com o ensino de Kardec. O Chico, então, pois não. Eu vou perguntar ao Chico de novo. O Chico elaborou as duas perguntas e as refez a Emmanuel. Uma onde Emmanuel falava sobre Jesus, o nosso tema de hoje. E uma segunda, quando Emmanuel respondia sobre almas gêmeas. O Chico refez as perguntas para Emmanuel e olha o que Emmanuel respondeu para o Chico. E isso está no livro. Devo o pequeno equívoco observado a um equívoco de perturbação do método de filtragem do médium, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Olha o que Emmanuel disse. Devo o pequeno método observado a uma perturbação pelo método de filtragem do médium. Em outras palavras, o que Emmanuel disse para Chico e para todos nós foi que Chico, naquele dia, não conseguiu captar de forma fiel o pensamento de Emmanuel. O Chico falhou. Se o Chico, que é o Chico, cometeu equívocos, por que nós também não haveríamos de cometê-los? É por isso que Kardec vai dizer que as profecias são igualmente contraditórias, porque elas podem não se cumprir, porque o médium pode não estar num dia bom. Quarto princípio, os dogmas, os princípios que serviram para as instituições dos dogmas da Igreja. Muitos poderiam se perguntar, o Espiritismo é uma doutrina dogmática? Depende. Depende daquilo que eu entendo por dogma. Se for dogma religioso, não. O Espiritismo não é dogmático. Por quê? O que é um dogma religioso? É um princípio que não pode ser contestado. Isso é um dogma religioso. Por exemplo, o batismo para a Igreja Católica é um dogma religioso. Ninguém pode contestar aquele dogma. Então, durante 2000 anos, eles fazem da mesma forma o mesmo ritual. Isso não é uma crítica, abrindo um parênteses, é só uma observação e uma constatação, um dos dogmas da Igreja. Por que o Espiritismo não se fecha em dogmas? Porque o Espiritismo se baseia igualmente em princípios. E são 5 princípios. São eles: Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e o quinto, a evolução. Eu me atrevo a dizer que, excluindo Deus, o princípio mais importante do Espiritismo é justamente a evolução. Se tudo evolui, meus irmãos, a nossa relação deve evoluir. Por isso o Espiritismo não se fecha em dogmas religiosos. Muito embora no Espiritismo nós tenhamos um dogma, conforme está na questão 171, que é o dogma da reencarnação. Mas é dogma como princípio, não como verdade religiosa.
Porque como tudo progride, a ciência espírita igualmente haverá de progredir ao longo dos tempos. Aí nós chegamos no quinto princípio, que é o ensino moral. Voltando, atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, os dogmas e o último é o ensino moral. Como nós dissemos lá atrás, é justamente no ensino moral, na matéria contida no Evangelho, que nós vamos encontrar o Cristo, a mensagem. Porque Jesus foi tão caridoso, mas tão caridoso, que de uma forma sutil, ele mascarou a verdade para não nos ofender. Eu gosto muito de uma passagem daquele encontro entre Jesus e Pilatos. Quando Jesus pergunta para Pilatos, aliás, quando Pilatos pergunta para Jesus o que era a verdade. O que Jesus responde? Isso mesmo, nada. Jesus ficou em silêncio. Porque Jesus possivelmente pensou, qual verdade, Pilatos, você quer ouvir? A sua verdade ou a minha verdade? Jesus está querendo nos dizer que nem todos estamos preparados para encarar a verdade. É por isso que ele mascarou, que ele colocou, de certa forma, nas entrelinhas o ensino moral, para não violentar a inteligência e o raciocínio humano. E o papel do Espiritismo não é outro senão o de nos levar ao encontro do Cristo, que está distribuído nos Evangelhos. Tem uma passagem no livro Pão Nosso que nos chama muita atenção. Está no capítulo 2. O título da passagem é Pense um pouco. Emmanuel está convidando-nos a pensar. Vamos pensar um pouco. Emmanuel vai dizer assim: Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus cresceu numa carpintaria. Jesus viveu entre os apóstolos irritadiços do templo. Jesus foi levado a julgamento sem direito à defesa. Foi condenado de forma injusta. E foi crucificado, que era a mais humilhante de todas as condenações. Ele foi crucificado tendo como 2 ladrões sendo os seus companheiros. Aí Emmanuel nos pergunta, e nós? O que queremos? Nós, na grande maioria das vezes, queremos sombra e água fresca, ausência de dificuldades. Lembrando de um ditado popular, mar calmo nunca fez bons marinheiros. A ausência de dificuldades jamais nos conduzirá ao entendimento do Cristo. Porque foi Ele mesmo quem disse, aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, pegue a minha cruz e me siga. E aqui eu não estou dizendo que todos nós devemos ser martirizados em nome do Cristo. Não. Sabe por quê? Porque nenhum de nós estamos em condição de ser mortos em nome do Cristo. Porque para merecer ser morto em nome dele, é preciso que primeiro nós tenhamos vivido em seu nome. Leia um livro chamado Ave Cristo. Nós vamos entender isso quando Ana e Lívia trocaram de roupa. Porque Lívia já tinha vivido em nome do Cristo, portanto, ela já tinha autoridade moral para merecer ser morta em nome dele. Enquanto que Ana ainda tinha uma longa caminhada para merecer essa bem-aventurança. Eu queria encerrar lembrando as bem-aventuranças, porque está nela o convite para o entendimento do Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que estão perseguidos em meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, injuriados, caluniados e mortos por amor a meu nome, porque esses serão chamados filhos de Deus. Para merecer morrer em nome do Cristo, é preciso primeiro ser pobre de espírito, ter chorado, ser manso, ser justo, ser misericordioso, ter puro o coração, ser um pacificador, ter sido perseguido em seu nome, para depois merecer a honra de dar a sua vida em testemunho a seu nome aqui na terra. Eu quero lembrar uma fala do velho Simeão, que está no livro Há 2000 anos. Simeão vai dizer: o verdadeiro cristão é aquele que é capaz de morrer em favor do amor e da verdade do Cristo. Se nós pudéssemos trazer a frase do velho Simeão para os dias de hoje, diríamos: o verdadeiro cristão é aquele que é capaz de viver em favor da verdade e do amor do Cristo aqui na terra, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Eu agradeço pela atenção de todos vocês que se dispuseram a um feriado como hoje, para que pudéssemos trocar algumas ideias acerca de Jesus. Agradeço ao amigo Cadu pelo gentil convite para que estivéssemos na página do Centro Espíritas Unidos para o Bem. Muito embora eu ainda não conheça pessoalmente, eu espero que em breve, Cadu, estejamos juntos aí em Patos de Minas e possamos dar o nosso abraço pessoal. Enquanto isso, vai o nosso abraço virtual e os votos de muita paz a todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Grande abraço.